Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Uma honra ter a sua audiência conosco nesse horário do Em Destaque. E hoje nós vamos conversar sobre seus dados e o que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso convidado hoje é que vai explicar tudo isso para a gente, para termos inclusive muita atenção com a proteção disso, efetivamente, e o nosso papel também em proteger os nossos próprios dados, mas também as consequências, quando, por exemplo, acontecem vazamentos. Nosso convidado hoje, então, no Em Destaque é o Dr. Felipe Lima, que é advogado especialista em proteção de dados e é presidente da Comissão de Proteção de Dados, Privacidade e Inteligência Artificial da OAB Espírito Santo. Doutor, obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia também. Acho que, inicialmente, nós podemos explicar que trata a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Inclusive, é um ponto muito importante para a sua atenção desde já, porque isso tem influenciado e vai influenciar ainda mais as nossas vidas. Qual que é o panorama, então, da gente entender a lei, doutor Felipe? Perfeito. Bom, primeiro a gente precisa entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, então, ela visa proteger os dados pessoais dos brasileiros. Então, a legislação ela foi criada com esse objetivo, de trazer as regras do jogo para as empresas que lidam efetivamente com dados pessoais. Então, a legislação ela trouxe diversos requisitos que as empresas ou, eventualmente, profissionais liberais que utilizam dados pessoais no dia a dia precisam observar. Então, a lei, por exemplo, ela trouxe ali 10 bases legais. O que são as bases legais? São os permissivos que autorizam que esse tratamento seja realizado. Então, para qualquer empresa ou profissional liberal, para ele fazer o tratamento de um dado pessoal, ele precisa ali estar observando uma dessas 10 bases legais, um desses 10 permissivos. Seja ele a execução de um contrato, seja ele um consentimento, seja ele um cumprimento de uma obrigação legal. Então, é preciso ter observância a essas bases legais para que o tratamento ele seja realizado de uma forma muito transparente. Eu sempre falo que a lei ela não veio para proibir o tratamento de dados pessoais, mas para colocar as cartas na mesa, efetivamente. Então, assim, as empresas elas precisam seguir diversos requisitos para que esses dados eles sejam tratados com segurança. Mas acredito que nem todas se equilibraram para ter esse mesmo tratamento, é isso? Esse é o panorama? Esse é o panorama geral. A legislação, uma legislação que ela entrou em vigor desde 2018, ela entrou ali de forma escalonada, então em 2021, no final de 2021, é que efetivamente as sanções administrativas começaram a valer, então a partir daí que essas empresas começaram a ser penalizadas efetivamente. Então, a gente percebe que as empresas tiveram um tempo grande até para se adaptar, para se adequar. E hoje, em 2025, a gente vê ainda que as empresas não empenharam esforços efetivos para desenvolver boas políticas e para implementar na prática. Porque não basta você ter uma política estruturada, não basta você colocar no papel e dizer que está adequada à legislação, se você não tem uma mudança cultural. Então, de fato, as empresas elas precisam colocar em prática tudo o que a legislação traz. A legislação é uma legislação principiológica, que tem princípio, que ela vai falar de finalidade, de transparência, de adequação. Então, são diversos requisitos que, de fato, dão ao titular de dados, que somos nós, os titulares, nós somos os donos dos nossos dados. As empresas, elas utilizam desses dados, por óbvio, para prestar serviço, mas também para mapear o seu perfil, para entender o seu contexto de consumo, para eventualmente te vender mais, porque se ela consegue mapear o seu perfil, ela vai direcionar a publicidade. Então, a lei ela trouxe todo esse arcabouço para que as pessoas elas sejam efetivamente protegidas. Uhum. E tem um ponto, acho que muito importante, né, de você saber, porque temos o hábito de achar, né, que isso está muito ligado somente à nossa vivência na internet. Por exemplo, o meu cadastro numa rede social. Só que a gente está vendo que os nossos dados estão sendo exigidos cada vez mais em N situações, né? Claro que a gente vai chegar nesse ponto específico também sobre a nossa relação com a internet nesse ponto. Mas até para entender, antes de avançar nessa explicação, doutor Felipe, é saber, toda empresa precisa seguir essa legislação? Pequena, média e grande? Toda empresa precisa seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você lida com dados pessoais de pessoa física, você precisa seguir a legislação. E aí é bom destacar que, geralmente, eu ouço muito empresas questionarem, mas o meu relacionamento é de empresa para empresa, de CNPJ para CNPJ. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não
protege o CNPJ. A gente vai ter legislação específica para isso. Mas por trás de um CNPJ existe um CPF. Então o CPF do próprio sócio, o CPF dos colaboradores, todo esse arcabouço de dados ali, eles também estão acobertados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, envolveu dados pessoais, a empresa ela precisa efetivamente ter um programa bem estruturado, ter uma política de privacidade estruturada, ser transparente com esses titulares, e aí sejam eles os funcionários, os próprios sócios. Então, também é preciso ter observância a isso. E um outro ponto que você até chamou a atenção, a lei ela não é válida apenas para o mundo digital. Então, aquele papel que está ali em cima da mesa, todo esse contexto... Uma ficha, todo esse contexto do mundo físico também, que lide com dados pessoais, ele precisa ser protegido também. Então, quando a gente desenvolve o que se chama de programa de adequação à LGPD, a gente também precisa ter uma atenção especial para esses documentos que às vezes circulam e que a gente negligencia, né, efetivamente. Eu não sei se a gente pode já explicar a partir de agora, mas, por exemplo, acho que o grande contato que as pessoas têm com essa questão é quando se pede o número do CPF. Né? Eu vou fazer a compra de uma roupa, de um calçado, aí fala, qual o número do seu CPF? Qual o número do seu CPF? Ah, mas é para quê? Para tirar a nota fiscal, Só que você vê que a pessoa preenche e já quer o seu endereço, né? Já quer o seu número de telefone, o seu nome completo. Esse ponto ali, a gente então está lidando com a lei de proteção de dados? O que acontece? Como eu falei lá no início, para as empresas tratarem os dados pessoais, elas precisam ter ali uma dessas bases legais que são os permissivos. Então, quando uma empresa ela te solicita algum tipo de dado pessoal, ela precisa ser transparente com você para a finalidade pela qual ela está solicitando esse dado. Exemplo, o que ficou muito conhecido é o CPF na farmácia, né? Se isso seria legal, se não seria legal. Via de regra, as farmácias e as grandes redes, elas têm uma política estruturada, dando ciência a esse titular qual o objetivo de determinado dado. Por vezes é para dar algum desconto, por vezes é para eventualmente enviar um e-mail marketing. Então, isso tudo tem que estar muito bem estruturado dentro do que se chama de política de privacidade. É o que eu falo que são as cartas, as regras do jogo ali, para que você, titular, saiba efetivamente o que essa empresa vai fazer com o seu dado pessoal. Eventualmente, se ela vai compartilhar com um parceiro, se ela vai te mandar um e-mail marketing. Então, não é proibido solicitar dados pessoais, desde que tenha uma finalidade, uma adequação. Então, não faz sentido, por exemplo, eu parar para comprar um remédio e a pessoa me perguntar qual a minha orientação sexual ou qual a minha religião. Porque dentro da LGPD, ela classifica isso como dado pessoal sensível, que é um dado que pode gerar algum tipo de discriminação. Então, o princípio da finalidade, da adequação e da necessidade, ele precisa ser atendido dentro desses critérios. Então, olha, se eventualmente estou fazendo uma compra e a pessoa me pede uma informação dessa, você titular pode questionar, falar, mas qual a finalidade disso? Não faz sentido eu estar fazendo a compra de um sapato, de um medicamento, e você está me perguntando a minha religião, a minha orientação sexual. Então, é justamente essa questão também de mudança cultural e de educação que a gente tenta fazer, a gente que trabalha com privacidade e proteção de dados, tem tentado conscientizar a população sobre quais são os seus direitos efetivamente e como a lei funciona, porque a partir daí eles vão começar a questionar. Mas, peraí, não faz sentido você me pedir esse dado pessoal, essa informação. Isso é algo meu, particular meu, você não precisa disso para prestar esse serviço. Então, ele, inclusive, pode se negar a fornecer esse tipo de dado. Já era a minha próxima pergunta, inclusive, sobre poder se negar a fornecer esses dados. Até porque você que está nos acompanhando já deve ter passado, inclusive, por situações assim, né? Não chegar até a conclusão da compra, porque a exigência do documento era praticamente ali fundamental, mais até que o próprio pagamento, né, doutor? Então, a gente pode se negar a passar esse número, esses dados. Pode se negar a passar esses dados e não só se negar, como eventualmente promover uma denúncia, seja na ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os próprios órgãos de consumo, o PROCON, que está aí para auxiliar o consumidor no contexto geral, eventualmente socorrer do próprio Poder Judiciário, no sentido de, olha, eu tentei adquirir um produto, mas me exigiram determinada informação e se negaram a me prestar esse serviço ou me vender esse produto por conta dessa negativa. Então, você também já consegue criar um contexto de uma eventual indenização. Então, é bom a gente sempre trabalhar na conscientização da população para que elas entendam a importância que a legislação ela tem efetivamente. Ótimo. Então, acho que já é o momento da gente perguntar, né? Depois de avançar, claro, tem umas consequências aqui do que a lei já aplica, por exemplo, nos vazamentos. Mas acho que, como entramos nessa fase de proteção própria,
O que eu posso fazer para proteger os meus dados? Negar-me, por exemplo, né, a entregar esses números, documentos, nomes, endereços, né, ter cuidado com o que eu preencho ou com o que é exigido que eu preencha, né, principalmente no mundo virtual, mas mesmo as fichas de papel, como a gente acabou de saber, né, doutor? O que me protege mais no meu comportamento? São o que a gente chama são as boas práticas, né? Então, você ter esse conhecimento de quais são os seus direitos efetivamente já é um ponto-chave para você questionar. Então, você, quando solicitarem algum tipo de dado pessoal, você questionar qual a finalidade, para que você está me pedindo isso? Faz sentido esse dado pessoal? Eventualmente, eu parar para ler a política de privacidade. Então, quando você vai, e aí você está novamente no caso da farmácia, você conhece a política de privacidade da farmácia com que você se relaciona? Você conhece a política de privacidade das suas redes sociais, que inclusive elas podem compartilhar os seus dados com diversas outras empresas? Então é você ter o discernimento e o conhecimento de como essas empresas estão lidando com esses dados pessoais, e a partir do momento que você tem esse discernimento, esse conhecimento, você consegue eventualmente se proteger. Tá? Um outro ponto, por óbvio, é você não utilizar suas senhas em diversas instituições. Então é sempre você se policiar ou ter ali alterar a sua senha de tanto em tanto tempo. Receber uma ligação estranha solicitando algum tipo de empréstimo, faz contato direto nos canais oficiais das instituições. Então é ter essa malícia efetivamente, né? Porque hoje a gente está vivendo num mundo que os golpes eles se multiplicaram. E aí, com a utilização, sobretudo, de rede social, de internet, agora com o avanço da inteligência artificial, a gente tem uma noção de que esses golpes eles tendem a evoluir e aumentar de forma considerável. E se a população ela não tiver informada efetivamente de quais são os seus direitos, do que ela pode fazer numa hipótese de um incidente de segurança, a gente vê aí assim, um cenário que pode ser bem desafiador para o Brasil. Então vamos falar sobre esse cenário na volta do nosso intervalo, por que ele é desafiador, porque para a gente também pode ser, né, um caso de risco, mas não só o meu sozinho, de muitas pessoas, eles também provocam outros efeitos. Já já então aqui no nosso Em Destaque a gente continua com o Dr. Felipe Lima já já. De volta com o nosso programa Em Destaque, na sua manhã aqui na TV Sim SBT, a gente está conversando sobre Lei Geral de Proteção de Dados e como nós todos precisamos ficar atentos com isso. É uma discussão não é tão nova, mas cada vez se mostra mais e mais importante. Por isso, agradecimento ao nosso convidado aqui participando desde o início desse programa, Dr. Felipe Lima, que é advogado especialista em proteção de dados e ainda preside a Comissão de Proteção de Dados, Privacidade e Inteligência Artificial da OAB Espírito Santo. A gente deixou o último bloco, Dr. Felipe, falando justamente sobre incidentes de segurança. Posso chamar isso de vazamento? Pode chamar de vazamento também. E o que isso tem de impacto para a nossa atenção também, a partir de agora, com a sua explicação? Quando a gente tem um incidente de segurança, um vazamento de dados, como é popularmente conhecido, a gente cria ali fragilidades para que essas pessoas eventualmente caiam em golpes. É o que a gente chama de, eventualmente, de engenharia social. Então, ali, o seu dado pessoal ele vazou, ele caiu na Dark Web ou na Deep Web, como alguns chamam, esse dado ele nunca mais vai ser retirado dali. Então, muito provável que você passe a receber ligações ou que seus dados pessoais sejam utilizados de forma indevida, por vezes para fazer algum empréstimo, para fazer algum cadastro que não foi você que solicitou. Então, o simples incidente de segurança ele tem consequências mais sérias. Então, por vezes, as empresas costumam publicizar esses incidentes de segurança, mas as pessoas não têm a dimensão de como o incidente de segurança pode afetar a sua vida a longo prazo. Porque isso, uma vez que cai na internet, você não consegue mais retirar efetivamente. Então, ainda que você não tenha um prejuízo direto, você pode ter algum tipo de prejuízo futuro. E aí aparecem golpistas para tudo, né? Usando nesses dados, né, o meu nome, querendo oferecer algum empréstimo ou já tentando fazer, sem eu saber também, né? Exatamente. A gente teve um caso muito recente, né? E aí eu posso falar tranquilamente, porque a própria empresa veio a público para dizer que é o caso da XP Investimentos, que é um vazamento de dados assim, numa proporção muito grande, dados, inclusive, com relação a saldo, com limite de crédito, com o nome do assessor daquela pessoa, que são dados que você pode, eventualmente, no futuro,
receber uma ligação e você nem se tocar mais de que houve esse incidente de segurança e acabar passando mais informações, como você está caindo no que se chama de engenharia social. Eles estão utilizando os seus dados pessoais para aplicar algum tipo de golpe. Então, isso é sério. Então, por mais que a empresa informe que não teve um prejuízo direto, não teve hoje, mas pode ser que tenha a longo prazo, efetivamente. Mesmo aqueles também, quando já foram noticiados vazamento de chave Pix pelo Banco Central, também confirmando, né, que houve esses vazamentos? Pois é, todo incidente de segurança, todo dado pessoal que é vazado, que cai na rede, você tem ali uma certa dificuldade para retirar, e aí tecnicamente é praticamente impossível, porque esses dados eles vão cair na Deep Web, e você está sujeito a essas fragilidades do que a gente chama de engenharia social, que é eventualmente pessoas entrarem em contato ou pessoas te encaminharem um e-mail e você acabar clicando, porque ela sabe que você é cliente daquele banco, ela já sabe o seu perfil comportamental, quais instituições você se relaciona. Então, o efeito disso é um efeito muito mais amplo do que o simples incidente, do que o simples vazamento. Isso tem consequências a longo prazo. Você até falou, né, consequências a longo prazo para o Brasil, né, no último bloco. Por quê? O nosso país ele é muito visado ou ele é muito inseguro? O que a gente tem de panorama sobre esse futuro? A LGPD ela foi muito inspirada no GDPR, que é o regulamento europeu que trata os dados pessoais dos cidadãos europeus. Lá na União Europeia, né, que tem esse arcabouço já há um pouco mais de tempo, que o cidadão já está mais conscientizado e que a autoridade lá pune de forma mais efetiva as empresas que descumprem a legislação, a gente acaba tendo mais segurança. Então lá existem casos de multas milionárias, de 400 milhões, de 500 milhões por empresa. Aqui no Brasil ainda, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por ter ser uma equipe pequena, por ter poucas pessoas e pelo fato de que nos primeiros anos ela estava trabalhando muito na conscientização dessas empresas, a gente tem pouquíssimos casos de punição, de infração efetivamente. Então a lei ela traz ali penas de 2% do faturamento até 50 milhões de reais, mas se você faz uma análise e lista ali quantas empresas foram efetivamente punidas, são muito poucas. Então, os consultores têm defendido muito que é fundamental que a autoridade, de fato, conscientize e eduque, mas, poxa, a gente já tem desde 2018 a legislação valendo, a gente está em 2025, então, de fato, ela precisa enfatizar e penalizar. Infelizmente, a gente tem visto que as empresas só acordam efetivamente quando dói no bolso. Essa é uma realidade para todas as esferas, para a área tributária, para a área trabalhista. Então, infelizmente, quando não dói no bolso, as empresas não dão a devida atenção. É cultural isso no Brasil, inclusive. Infelizmente, né? Infelizmente. Tomara que a gente consiga avançar, né, com conversas assim, para conscientizar pelo menos quem é a parte mais frágil disso, né? Que é a população, ou no seu perfil consumidor, ou que tem ali um dado que foi, né, usado para uma maneira, claro, né, direita, vamos chamar assim, ou que tenha, né, uma relação de consumo, nas maioria das vezes, mas às vezes até mesmo, né, cadastros para ter ou prestar serviços, enfim, as aplicações são inúmeras. São inúmeras. É justamente esse o nosso trabalho de conscientizar da importância, porque muito se diz que o dado pessoal hoje ele é o novo petróleo. Porque você consegue, de fato, fazer um mapeamento de perfil, você consegue, de fato, ali traçar o comportamento daquela pessoa para eventualmente induzir ela a algum tipo de compra, induzir ela a algum tipo de consumo. Isso é algo muito sério. Então, quando você tem o mapeamento de um perfil, você consegue fazer muita coisa. O doutor Felipe até fez um exemplo aqui para mim, né, sobre a questão do canal de filmes, né? É muito legal quando você entra nesse canal de filmes e já tem lá, né, tudo no menu ou ofertado, né, de uma maneira que já vai de encontro ao seu gosto. Mas o canal só sabe o seu gosto porque você foi escolhendo em determinado período de tempo só filme de comédia, vamos pensar assim, né? Então ele vai me trazendo questões que tem comédia. E ali quando eu entro e eu tô propício a ver comédia, eu já vou encontrar no meu perfil aquilo. Ok, isso é muito legal. O que a gente também está querendo te explicar é que tem outros tantos usos que aí já entra até para uma parte criminosa. Mas isso é importante, né, doutor? Que existem esses serviços, eles são legais, eles usam os nossos dados porque, se você ficou atento lá, tem toda uma descrição. Exatamente. Né? Então, esse é o uso legal, o uso que a gente quer que tenha sempre, né? Exatamente. As empresas elas precisam ali trazer a transparência para o titular, para esse consumidor, para que ele saiba efetivamente o que vai ser feito com esse dado pessoal.
E é sempre bom lembrar que o simples fato de você não estar adequado à legislação, você já está descumprindo a LGPD, então você já pode ser penalizado. E um outro ponto, as multas da LGPD são multas altas. Então, a gente está falando de 2% do faturamento da empresa, 50 milhões de reais. E eu acho que é um agravante maior que em determinadas situações, essas empresas precisam vir a público e tornar esse incidente de segurança de forma pública. Então, imagine você ter que vir no horário nobre, ter que informar um incidente de segurança. Para uma instituição bancária, por exemplo, isso pode ser algo terrível, pode ser algo até muito mais sério do que ter que pagar uma multa de 50 milhões de reais. E para além disso, porque eu estou falando de multa na seara administrativa, essas empresas podem ser penalizadas pelo Poder Judiciário. Então, se esse titular de dados ele sofreu algum tipo de prejuízo efetivo, seja um prejuízo material ou seja um prejuízo moral, ele está sujeito ao Poder Judiciário sem qualquer tipo de limitação, né? Então, esse é um outro fator também. E aí, uma vez, então, que a gente tenha sido vítima de um vazamento assim, por exemplo, né, desse exemplo dessa instituição financeira, mas outros tantos já aconteceram também, o que a gente pode fazer? Né? A explicação acho que vai diretamente aí para você que está nos acompanhando. Doutor Felipe, o que a gente faz nesse momento, então? Uma vez que sabemos que a nossa instituição confirmou, né, um incidente, um vazamento, o que a gente faz a partir daí? Bom, o primeiro ponto, geralmente as empresas elas são obrigadas a informarem os seus titulares. Nesse caso, essa instituição financeira, ela enviou um e-mail para esses titulares. Recomenda-se também que você formalize isso no boletim de ocorrência, comunicando que de fato você é cliente daquela agência ou daquela instituição e de que teve notícias de que seus dados pessoais foram vazados nessa proporção, que você reúna o maior número de provas possíveis, reportagens, matérias que estão tratando desse incidente de segurança. Se alguém entrou em contato com você tentando te aplicar algum golpe ou se você recebeu algum e-mail nesse sentido, também é legal você ter isso armazenado. E o primeiro ponto sempre é fazer contato com a instituição, tá? Então você vai fazer contato com a sua instituição para entender o nível desse vazamento de dados, o nível desse incidente, o que foi efetivamente vazado, quais medidas técnicas eles adotaram para solucionar isso. E aí, se você teve algum tipo de prejuízo material, você fala, olha, eu tive esse prejuízo material, você precisa me ressarcir. Na hipótese de uma negativa, aí sim você pode se socorrer do Poder Judiciário ou, eventualmente, promover uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados e até mesmo no PROCON. Então, existem diversos mecanismos que estão à disposição dos titulares que eles podem adotar. Então, vai sempre tentar resolver diretamente com a empresa, com a instituição. Não há no direito hoje estabelecido que um incidente de segurança ele vai gerar algum tipo de prejuízo direto. Então, teve um incidente de segurança, amanhã eu já tenho direito a um dano moral. Não funciona assim. Via de regra, você precisa comprovar algum tipo de abalo, comprovar o dano efetivo. Então, no direito, é o que a gente chama de que não é um dano presumido. Você precisaria estar demonstrando realmente o seu prejuízo. Então, dentro desse contexto, é reunir o maior número de provas possíveis para que, eventualmente, você seja indenizado. Aproveitando a nossa audiência, você também, né, que pode ser um profissional liberal, né, e tem a sua empresa, né, não somente profissionais liberais, mas os pequenos e micros, que por vezes tenham clientes e também vão fazendo ali uma base de dados de clientes. Né, mas cuidado que isso também, né, precisa ter uma atenção com isso. Eles estão sujeitos, então também são sujeitos à LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Então todo o tratamento de dados pessoal, que vai ter ali algum viés remuneratório, então um advogado, um dentista, um médico, ele tem a lista de clientes. Então precisa ter uma política de privacidade estruturada, precisa ser transparente com esse titular, precisa ter canal de comunicação para que esse titular faça contato e questione. Hoje, o titular tem um direito que se chama o direito de saber com quais empresas essa empresa compartilha o dado pessoal. Então, por vezes, você faz um cadastro com uma telefonia, uma empresa de telefonia. Essa empresa de telefonia, ela, via de regra, ela vai compartilhar o seu dado com um outro provedor e, por vezes, você nem sabe. Então, isso tem que estar tudo ali muito bem estruturado. Qual a finalidade desse compartilhamento de dados? Faz sentido, não faz? Eu posso me opor a esse tipo de compartilhamento? Então, são diversas questões que têm que estar muito bem estruturadas na política sobre pena de inobservância da lei. Exato. E lembre bastante sobre esse aparelhinho aqui, ó, que faz a gente, né, ter tanto dado de inscrição para baixar aplicativos, né? Sim. Os apps. Muito cuidado com isso aqui, mas dedique um pouco de tempo para ler
né, justamente a privacidade, né? Exatamente, que eles chamam, a política de privacidade. Exato. Esse é um outro ponto que eu sempre falo nas consultorias, que hoje em dia não adianta a empresa investir nos melhores sistemas, nos sistemas mais caros, se ela não investe em pessoas, em treinamento. Porque não adianta você contratar o melhor sistema, um sistema mais seguro, o funcionário tem o celular, vai ali, tira foto e encaminha aquilo no grupo de WhatsApp, de outra rede social, e você acaba tendo um incidente de segurança. Então não adiantou nada você investir no melhor sistema, mas você não investir em pessoas. Então a conscientização é algo que faz parte dessa mudança de cultura que envolve privacidade de dados. E ainda só para a gente terminar, né, tem um ponto, acho que pelo menos eu passei a observar depois de conversar sempre sobre LGPD, doutor, e hoje com você saindo muito mais informado também, que é quando você faz a inscrição em alguma nova rede social que você precise, algum novo sistema que você queira baixar no celular, geralmente, pela visão minha, tá? Geralmente eles vêm lá aceitando ou que você aceite que seja tudo liberado, né? Que seja transmitido. Se você não entrar para poder olhar o que está sendo transmitido, vai ficar né, sendo compartilhado. Você que tem que entrar e tirar o xizinho das caixinhas para evitar que isso seja, então, essa moeda de troca. Exatamente. E dentro da lei, a gente tem o que se chama de Privacy by Design e Privacy by Default, que é você criar o seu produto, você criar o seu aplicativo desde a concepção, desde o desenvolvimento, pensando em privacidade e proteção de dados. Então, essa prática de você já trazer o produto já com a caixinha marcada, você vê que é uma inobservância da lei. Porque qual que seria o correto? Elas virem todas desmarcadas e você preencher, assinalar que você está dando o seu consentimento. Saímos muito mais atentos, então, com os nossos dados a partir dessa conversa. É claro que a lei ela é muito ampla, tem aplicações diversas, tem punições diversas, né, doutor? Exatamente. Então, por isso que conversas como essa de hoje vão nos ajudar já a ter mais proximidade com esse mundo. O senhor está convidado para voltar a falar de outras abordagens também, tá bom? Obrigado, eu agradeço. Eu que agradeço por hoje também, valeu. Obrigado. E agradecemos também a você que está nos acompanhando na tela do Em Destaque, mas claro, com convite para voltar no nosso próximo encontro. Tenha um bom dia e até a próxima. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.